Hoje nós vamos estudar Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4, sobre o tema os pontos de vista de Jesus com respeito ao mundo. Os pontos de vista de Jesus em relação ao mundo. Em outras palavras, como Deus, como Jesus vê o mundo. Talvez deveríamos perguntar, como você vê o mundo? O mundo é um lugar bom de se viver? O mundo é um lugar seguro? O mundo nos traz satisfação permanente? Como é o mundo para você? De modo bem claro, nítido e sem rodeios, o Senhor Jesus mostra como é o mundo. E quando Ele fala como é o mundo, aí eu já não preciso da opinião de mais ninguém, porque Ele é Deus, Ele foi o Criador do mundo, e Ele não está falando apenas do cosmos, o mundo como matéria, mas Ele está falando do mundo, a mentalidade do mundo. As pessoas que vivem no mundo, elas adquirem uma mentalidade. Essa mentalidade, segundo o apóstolo Pedro, essa mentalidade vem dos pais, que vem dos pais, que vem dos pais, que vem dos pais, até chegar no primeiro homem da terra, que foi Adão. E Adão, ao pecar, Deus permitiu que aquela natureza pecaminosa dele passasse para todas as pessoas. Então, todos nós somos iguais no sentido de termos uma única ascendência. Nós somos filhos de Adão. Como filhos de Adão, nós carregamos uma natureza que tem a tendência de se afastar de Deus. Então não fique assustado quando você tenta se aproximar de Deus e quando você pensa que está se aproximando, você pegou o caminho errado. Você está se afastando de Deus. Isso é bem típico de você, mas é bem típico de mim também. É bem típico do ser humano. Vamos aprender com Jesus como Ele vê o mundo. Ele, mesmo sendo Deus, ninguém precisa ensiná-lo, mas Ele veio para habitar neste mundo, para resgatar as pessoas desse mundo. Ou seja, já temos uma resposta. Esse mundo não é um lugar bom. Esse mundo é um lugar onde existem escravos. E os escravos precisam ser redimidos. Quem está escravizando é Satanás. Então há um mundo espiritual que a gente não vê, mas ele existe. A palavra de Deus deixa muito claro. Satanás é aquele que tem as pessoas no seu colo, porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Poucas pessoas sabem o que quer dizer o verbo jaz. Ele jaz. Ele jaz quer dizer ele está deitado. Aqui jaz fulano de tal. É porque ele está morto, ele está deitado. Então o mundo está deitado em Satanás, confortavelmente. Satanás está embalando o mundo todo como se fossem seus bebês. E o resultado não é bom. O resultado é o distanciamento de Deus para uma eternidade sem Deus. Partindo então desse ponto, nós vemos como que Deus, Jesus, vê o mundo. Primeiro, é o capítulo 4 de Marcos, tá bom? Ele vê o mundo como um campo a ser semeado. O mundo é um campo. Ele vê o mundo como um lugar a ser iluminado. E também para ser ceifado. E ele vê as pessoas do mundo como pessoas carentes, sem pastor,
e carentes da fé nele, confiança em Deus. Nós não vamos estudar tudo isso, mas pelo menos vamos começar. Como Jesus vê o mundo? Ele vê o mundo como um campo a ser semeado. Hoje nós vamos falar de agricultura. Hoje nós vamos falar de um campo arado, terra virada, torrões quebrados, sulcos, não é suco, é sulcos sendo feito na terra, rasgando a terra em fileiras, para que a semente seja lançada ali e deixar o resto com a natureza. E ele faz uma comparação desse processo de agricultura, faz uma comparação com você e eu. Então, o seu coração é um campo, o seu coração é uma terra. A semente é a palavra. A palavra é lançada no seu coração. Alguma terra é trabalhada e outra terra não é trabalhada. A palavra de Deus, ela é propagada para o mundo inteiro, diminuindo o mundo para esse recinto. A palavra de Deus é semente lançada para todos os corações, todos vocês, inclusive a mim. Nem todo mundo tem um coração preparado para receber essa palavra. E isso faz toda a diferença, porque a semente não tem problema, está tudo bem com a semente. Com o semeador também está tudo bem, porque o semeador, ele nada mais é do que um canal para lançar a semente na terra. Mas o crescimento ou não dessa semente, a germinação ou não dessa semente, é o que nós vamos estudar. Por que que acontece que a semente brota, a semente germina, ela morre, né? Tem que morrer para acontecer isso. E algumas delas crescem e produzem. Aqui nós estamos falando de milho, tá bom? Então nós estamos falando de trigo ou cevada. E algumas dessas espigas, elas dão, sabe quantos grãos? Algumas espigas dão 30 grãos, outras dão 60 e outras dão 100. Algumas pessoas produzem bastante, outras produzem menos, outras produzem menos ainda, e algumas não produzem, não vinga. Então esse é o grande mistério da agricultura que nós vamos ver agora. Os pontos de vista de Jesus a respeito do mundo. Ele vê o mundo como um campo a ser semeado. Vamos lá então, Mateus 4, versículo 1. Voltou Jesus a ensinar à beira-mar e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco onde se assentou, afastando-se da praia, e todo o povo estava à beira-mar, na praia. Bom, Jesus, quando ele chegava num lugar, amontoava gente, aglomerava pessoas. E ele chegou, ele estava na praia, embora chamado praia, rio também tem praia, né? Embora seja chamado mar, o mar da Galileia, aquele é um grande lago, um lago muito grande, e foi chamado de mar. Inclusive ondas nesse lago havia, como se fosse um mar mesmo. E Jesus, ele tinha aquele local como um local não preferido, mas um lugar necessário. Se quem mora no norte de Israel não tem como fugir das imediações desse grande lago, desse mar, ele é bem grande. Então, Jesus, que morava em Cafarnaum, e o Evangelho de Marcos mostra ele vários meses trabalhando nessa região. Quando ele estava na praia,
ou passeando, ou conversando com alguém, ele estava na praia, ele começa a ensinar, porque as pessoas juntam a ele e aí começa a sessão de cura. Ele cura pessoas, expulsa demônios, mas ele não deixa as pessoas sem ensino. O ensino sempre é importante. E ele começa a ensinar, mas antes disso ele tem que se afastar, porque é muita gente em volta dele. Então ele se senta num barquinho, dá umas remadas para se afastar, e lá ele fala, sem microfone. Então, o Senhor Jesus me parece que tinha uma voz potente também. Versículo 2: assim lhes ensinava muitas coisas por parábolas, no decorrer do seu doutrinamento. Jesus optou por esse ensino, parábolas. O que é parábolas? Parábolas são historietas, são historinhas inventadas por Jesus, que tem um grande peso, um grande recurso didático para ensinar. Normalmente não, 100% das vezes, as parábolas são fáceis de entender. Entender as palavras e entender o contexto da história que ele está contando. Agora, o que era muito difícil era entender o que ele queria dizer com parábolas. Ele contava uma história fácil, parecia que as pessoas entendiam, mas tinha um ensino profundo por trás daquilo. Versículo 3: ouvi, eis que saiu o semeador a semear. Ele começa a historinha dele. Ele começa a história, não precisa ser uma história verdadeira, normalmente não é, mas é uma situação corriqueira que poderia acontecer, e ele quer que ouçamos. Veja o versículo 9, dando um pulo para o versículo 9, e acrescentou, quem tem o quê? Ouvidos para ouvir, faça o quê? Você tem ouvido, né? Então você deve ouvir, porque ele tem um ensino para você. E ele manda que todos ouçam essa parábola. O semeador saiu a semear. Como que um semeador naquela época fazia? Ele pegava um trator com um reservatório, abria aquele reservatório e soltava as sementes? Não, era tudo manual. Ele pegava seu embornal, aquela sacolinha, enchia de semente, ficava aqui do lado e ele jogava essa semente. Normalmente eles fazem um arco assim e jogam a semente. E se é um dia que tem vento, isso facilita em muito, porque ele joga para o ar e tem um pouco de vento ali. Mas quando não é assim, não tem problema, ele joga aquelas sementes. Algumas pessoas, talvez numa roça menor, elas colocam um punhadinho onde ela abriu, mas não era o caso, não é milho, é como plantar, semear capim. Eu já fiz isso também. Fazer pasto, jogar mesmo, joga de qualquer jeito, não tem problema. Onde cair, caiu. Algumas vão se perder certamente. Versículo 4: e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Você vai encontrar aqui alguns destinos para essas sementes. Agora, o semeador, ele não pega um punhado de semente e fala, bom, deixa eu ver aqui, aqui não está arado, ali é o caminho onde todo mundo passa, deixa eu jogar um pouco lá. Ninguém faz isso. Nós queremos que as sementes caiam onde está arado, onde a terra está virada, onde a terra está preparada para receber a semente. Contudo, como ele pega e aleatoriamente ele joga a semente para o ar, algumas dessas sementes vão cair em alguns lugares não desejáveis. Como essa parte aqui que caiu à beira do caminho. Quase tudo que você faz na vida você precisa descontar pelo menos 10%.
já é uma margem de prejuízo. Ao assentar um piso, eles falam até às vezes 20%. E para a semente também é assim. Você nesse método, tem alguma parte que você vai perder mesmo, faz parte do trabalho do agricultor. Uma parte cai à beira do caminho. Caindo na beira do caminho, vieram as aves e comeram. As aves são espertas, né? E ali está fácil para elas e elas levaram aquelas sementes. Versículo 5. Outra parte, né? Caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Então essa parte caiu numa parte que tinha pedras, era meio rochoso aquele terreno. Nós temos, onde nós moramos, tem uma parte da terra que é muito boa, a outra parte não é. Tem o que eles chamavam, né, de saibro, não sei quantos conhecem. É meio duro, é meio rochoso também. Então a terra ali tem que ser muito virada, muito trabalhada, para que possa produzir alguma coisa. Mas nesses lugares às vezes tem um amontoado de pedra, e ninguém vai perder tempo para ficar trabalhando em volta daquela pedra, e nem tirar a pedra. Então deixa cair lá e a semente perde, é assim mesmo. Mas essa parte caiu num solo meio rochoso. Então essa terra era pouca, e quando a terra é pouca, nasce bem rápido. Não precisa se aprofundar nada, e nasceu bem rápido, e não era profunda. Versículo 6. Saindo, porém, o sol a queimou, porque não tinha raiz, secou-se. Que legal, né? Cresceu rapidinho. Mas também não tem raiz para manter o desenvolvimento daquela planta. Aí o sol dá uma torrada, né? Naquele projeto de trigo. Então perdeu-se. Versículo 7. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Então essa parte de semente caiu no espinheiro. Novamente, o agricultor está com um terreno que tem terra muito boa, produtiva, mas uma parte aqui, outra ali, o caminho não vai produzir. Mas mesmo assim, as sementes teimam em cair nesses lugares. E caindo nos espinhos, parece que demorou um pouco, porque o espinheiro cresceu. E o espinheiro crescendo, ele sufocou aquele crescimento daquela planta. E aí não deu fruto. Só frustração, né? Caminho, solo rochoso, espinheiro. Será que não vai dar nada de bom aqui? Versículo 8. Outra, enfim, até que enfim. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. Ouviram o que Jesus falou? Fácil de entender. Até para quem não é agricultor como eu, parece que é fácil de entender. O que o Senhor Jesus queria dizer aqui é a perspectiva dele em relação ao mundo, como ele vê o mundo. E nós esquecemos disso. Nós que amamos a palavra de Deus, que é a semente, muitas vezes nós nos frustramos, outras vezes nós nos animamos muito com os ouvintes. E a gente não perde as emoções de ver pessoas frutificando. Mas o obreiro bem treinado, ele não é muito emotivo nesse aspecto, ele não é muito afetado. Por exemplo, nessa igreja que tem pouco mais de 20 anos,
nós já vimos pessoas chegarem e saírem, né? Os mais antigos já viram. Pessoas chegando e saindo. Vimos pessoas se animando ao máximo. Já vimos pessoas se oferecendo. Já chegaram se oferecendo. Eu quero ser bênção, eu quero trabalhar na igreja. Já vimos pessoas indiferentes, sentadas e parece que nunca acontece nada. Nós já vimos todo tipo de pessoas chegando e saindo nesta igreja. Se você multiplicar isso por várias igrejas onde pregam a palavra de Deus, muitos também já têm essa experiência. Portanto, não são as pessoas que nos animam, é Deus. Deus é quem anima o nosso coração para permanecer firme na obra do Senhor. E todos vocês que estão ouvindo, sendo dessa igreja ou de outras, ou visitando, ou pensando em fazer alguma coisa com respeito à vida espiritual, saiba que você está dentro de um dos 4 grupos de terra. Não tem como você fugir disso em relação à palavra de Deus. E Jesus agora vai explicar. Essa é uma das pouquíssimas das 7 parábolas que ele conta. Aqui tem poucas, mas em Mateus 13 tem 7 parábolas, inclusive essas. E essa é a única, ou talvez a do joio também, que o Senhor Jesus dá explicação. As outras vão no rumo, ele não dá explicação. Mas essa dá. Por isso que eu não me apressei em dizer o que significa isso, o que significa aquilo. Vamos deixar Jesus interpretar. Como Jesus interpreta a própria parábola que ele mesmo falou. Vamos lá? Versículo 10. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os 12 o interrogaram a respeito das parábolas. Isso aqui já chama a atenção. Por que o Senhor conta em parábolas? Quando eu faço essa pergunta, as pessoas que não conhecem tanto, né, das interpretações da Bíblia, elas falam, é porque é mais fácil de entender. Ele contava para as pessoas entenderem. E aqui é o grande mistério. Jesus contava parábolas para as pessoas não entenderem. Por que ele vai fazer uma coisa dessa? É simples. Quando você fala uma coisa e a pessoa te ignora, você fala de novo, a pessoa te ignora, você fala outra vez, a pessoa te ignora, você simplesmente larga a mão daquela pessoa. É o que Jesus está fazendo. Ele passa a mais insistentemente contar em parábolas para que só um grupo seleto, e grupo seleto aqui, são as pessoas que amaram a palavra, amaram o ministério de Jesus e estavam realmente a fim de seguir a Jesus. O resto das pessoas, ele já sabia que elas estavam ali, porque ele cura de graça, que ele multiplica pão de graça e que talvez ele resolva problema de herança, trabalho de advogado, assessoria de graça. É por isso que as pessoas seguiam. Mas Jesus sabia. Então Jesus começou a falar em códigos. E os códigos são as parábolas. Para que essas pessoas não entendessem. Não entendendo, a condenação delas, que já é certa, ela fica estacionada, não aumenta. Porque quanto mais luz você tem, mais responsabilidade cai sobre os seus ombros. Se você não sabe nada, pouco se exige de você. Mas se você sabe muito, então você tem grande responsabilidade. O Senhor Jesus certa vez falou: vede que a luz que há em vocês não sejam trevas, porque quão grandes trevas serão. O que ele quis dizer com isso? Ele disse assim, que se a sua luz é desse tamanho, e você rejeitar essa luz, você vai ficar em trevas, a escuridão da sua vida vai ser desse tamanho.
Mas se você tem luz desse tamanho, se você rejeitar essa luz, você vai ficar em trevas desse tamanho. Cuidado vocês que ouvem a palavra e não aceitam, porque vocês estão trazendo sobre si uma grande condenação. Versículo 11: E ele lhes respondeu: A vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas. Ou seja, vocês que são do meu time, vocês que conhecem já o esquema, o mistério do reino de Deus, aceitaram a palavra, então vocês têm palavras claras. Para vocês eu dou explicação, chamo num canto, mostro. Mas, para os de fora, quem são os de fora? Os que não estão nessa mensagem, que parece que aceitam, mas não aceitam. Esses aí, se fala por meio de parábolas, que são enigmas, eles não vão entender. Eles vão entender a historinha do semeador jogando semente, a terra preparada, espinho, solo rochoso, o caminho, aves comendo semente. Isso aí eles entendem. Qualquer criança entende isso. Mas eles não entendem o significado que está por trás daquilo. Como a maioria dos autores, quando fazem uma música, uma letra, eles fazem uma letra, você pensa que você entende, mas você não sabe, e a maioria das vezes eles não explicam e não querem explicar o que significa aquilo que você escreveu. E Jesus estava trabalhando sobre enigmas, para que os incrédulos que estavam rejeitando não compreendessem. Cuidado, porque se você tem muito ensino, mas você continua rejeitando, sem aceitar a salvação em Cristo e se entregar totalmente para essa mensagem, Deus pode fechar as portas para você. E aí as mesmas palavras chegam, mas o entendimento espiritual não chega até você. Versículo 12. Aí ele fala: por que eu falo em parábolas? Para que vendo, vejam e não percebam. Notaram? Eles veem as coisas, mas eles não percebem o que está acontecendo. Ouvindo, ouçam e não entendam. Eles estão ouvindo, mas eles não estão entendendo. Para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Porque se eles entenderem, eles se convertem. E Deus fechou a porta para eles, porque eles estão brincando com Deus. E aí as portas estão fechadas. Então, para que eles não entendam, eu falo em parábolas. Versículo 13. Então lhes perguntou: não entendeis essa parábola e como compreendeis todas as parábolas? Vocês não entenderam? Eu vou explicar para vocês. Jesus falando, né? Então ele fala: o semeador semeia a palavra. Então nós já temos aqui o semeador. O semeador é um pregador. Pouco importa quem seja o pregador, desde que ele pregue a palavra de Deus, é isso que importa. E ele joga semente. A semente sim é importante, não é o pregador, é a semente. E a semente sendo lançada é a palavra. Qual palavra? Palavra de Deus. 66 livros da palavra de Deus. Versículo 15. São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. Enquanto a ouvem, logo vem Satanás e atira a palavra semeada neles. Algumas pessoas são as pessoas que estão na beira do caminho. E a palavra foi pregada para elas. Elas estavam no mesmo recinto que outros, mas figuradamente elas são aquelas da beira do caminho. A terra não está arada, não está trabalhada, e fica exposta. Aí vêm os pássaros, as aves, e arrancam essa semente. E aí ele compara os pássaros. Não precisa ficar levando a sério isso no sentido de parábola, é apenas uma ilustração.
Não vai achar que os passarinhos são do diabo. Tá bom? As aves vêm e arrancam. Então ele compara isso com Satanás. Muita gente recebe a palavra no coração, como agora, mas aí Satanás começa a colocar coisas na sua cabeça, e logo, facinho de arrancar. E uma vez arrancado, para você ter de novo, você vai ter que pensar naquelas coisas novamente, ou vai ter que receber novamente, ou talvez vai ter que preparar o seu coração. Preparado agora. Versículo 16. Semelhantemente, ou seja, igual, né? Parecido com isso. Semelhantemente são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. No solo rochoso não é que não brotou nada, brotou, mas não teve raiz, cresceu muito rápido. E algumas pessoas recebem a palavra e elas recebem com alegria, e talvez aí esteja um grande problema. Pessoas receberem a palavra com alegria, porque esta palavra não é uma palavra que deixa o ser humano natural alegre. Essa palavra é acusativa. Essa palavra diz que você está longe de Deus, perdido nas suas paixões, nos seus pecados, sem condições de se aproximar de Deus. Isso não traz alegria para ninguém. Isso aí traz um peso de pecado. Isso traz uma tristeza. Então, as pessoas muito alegres, eu estou tão alegre de ouvir, isso preocupa, porque essa não é uma palavra que dá alegria para o pecador, ela dá alegria para o redimido, ou seja, o pecador que se converteu. Até que se converta, tem que ter tristeza. O apóstolo Paulo fala em Coríntios que é o tipo da tristeza que produz fruto de arrependimento. Tristeza que você precisa ter ao ouvir a palavra de Deus. Eles receberam logo, com alegria, bem rapidinho. Os incautos, ou seja, as pessoas mais ingênuas falam: olha, ele se converteu, ela se converteu, já é um irmão em Cristo. Calma lá, calma lá. Assim como a amizade, né? Tem que comer um saco de sal. Um saco de sal é muita coisa, né? Não é um de 1 quilo não, tá? Um saco de sal. Quanto tempo leva para gastar um saco de sal? De sal? Então, da mesma maneira, precisa ter uma espera para ver se realmente a pessoa entendeu. Versículo 17. Mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração, eles chegando à angústia ou à perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Nós não podemos esconder isso, que se você aceita essa palavra, começa a vir um monte de problema que você não tinha. Incompreensão na família, lutas interiores terríveis, perda de amizades, de amigos. E às vezes esse livro começa a trazer para nós grandes problemas, ao depositarmos a nossa confiança aqui. E claro, para resistir isso tem que ter raiz, tem que se aprofundar. Mas algumas não querem se aprofundar. Para mim está bom assim, não quero ir muito fundo nisso. E o resultado é que é muito rápido, seca logo e desanima, e não produz fruto. Tem muita gente assim, mais do que nós imaginamos. Isso não tem a ver com o tempo de igreja, tá bom? Porque tem muita gente que tem muito tempo de igreja, mas é essa pessoa aqui, que não tem raiz, e fica sem raiz um tempo.
E aí, por causa da perseguição, devido a essa palavra, se escandalizam, ou seja, eles não conseguem levar adiante. Falam, isso aqui não é para mim, não. Estou fora. Versículo 18. Os outros, os semeados entre os espinhos. Aí Jesus explica cada um, né? Os semeados entre os espinhos são os que ouvem a palavra. Então notem que não teve ninguém aqui que não ouviu a palavra. Todas essas 4 categorias de pessoas são pessoas que ouviram a palavra. Então ouvir a palavra é um começo. Por isso que nós investimos em missionários, porque nós queremos que mais pessoas ouçam a palavra. Não é direito nós ouvirmos a palavra toda semana, todo dia, e não tomarmos uma decisão junto a Cristo Jesus, enquanto há povos que não ouviram nenhuma vez a palavra. Por isso é uma bênção que missionários vão para os campos onde nunca ouviram, e aí as pessoas estão ouvindo pela primeira vez. Mas voltando aqui para o versículo 19, a semente que caiu entre os espinhos. O que aconteceu? Mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Interessante que essa palavra aqui parece que chegou um pouco mais fundo do que os demais. Mas aqui nós temos uma tríade perigosíssima na vida de qualquer pessoa. E são elas, ou é ela, né, a tríade: fascinação de riqueza. Como disse o Milor Fernandes, dinheiro não traz felicidade, principalmente quando é pouco. E nessa ambição, as pessoas estão correndo atrás de riquezas. Elas nem pararam para pensar que talvez nem será possível atingir o objetivo. Mas elas estão correndo. Elas nem sabem porque elas estão correndo tanto. Elas nem sabem que, ao correr numa direção, elas estão deixando algumas coisas desmoronarem ao redor delas. Talvez seja o casamento, talvez seja o relacionamento com a família, talvez seja a paz interior, talvez seja o conhecimento da palavra. Mas o que importa é atingir o meu alvo, ser rico. Isso é como um espinho na sua vida. Isso aqui vai sufocando a sua vida sem você perceber. Versículo 19 nós estamos. Nessa tríade a segunda. Bom, eu pulei uma, né? Na verdade a primeira é os cuidados deste mundo. Quais são os cuidados deste mundo? Jesus mencionou 2. O que há vez de comer e o que há vez de vestir. Agora tem um monte de coisa que puxa isso, né? Mas o cuidado do mundo é pela subsistência. Eu tenho que viver nesse mundo, sobreviver, mas não apenas sobreviver, eu tenho que viver bem. Eu tenho que me vestir bem, eu preciso comer bem, eu preciso passear, eu preciso de várias coisas. E essas várias coisas não são pecado em si, são necessárias. E o Senhor Jesus prometeu dar-nos todas essas coisas necessárias. Mas Ele falou: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, comer e vestir, serão acrescentadas. Mas nós invertemos a ordem, e com isso nós esquecemos das coisas de Deus. E aí se transforma em cuidados deste mundo. É o espinho sufocando a sua vida. Aí você pergunta para a pessoa: por que você não pensa nas coisas de Deus? Por que você não busca mais Deus? Eu tenho muito o que fazer, são muitos cuidados, muitas preocupações. Amanhã mesmo tem que ir uma consulta no médico. Amanhã mesmo eu tenho 3 compromissos e não sei como dar conta deles. Cuidados desse mundo. Busque o Senhor, Ele vai te ajudar em tudo. Mas esses cuidados
mas o desejo de ficar rico, e em terceiro lugar, as demais ambições. Ele nem colocou uma lista aqui. Você pode preencher. Tem aqui vários pontinhos. Quais são as demais ambições que estão sufocando a sua vida para buscar a Deus? Aparência física? Talvez. Talvez tenha gente que esteja muito preocupado com a sua aparência física. Ganhando peso, perdendo peso, cansaço, alguma doença. Tem várias ambições. Eu tenho a ambição de resolver esse problema. Essa doença eu quero que saia da minha vida. Aí você começa a viver em função da sua doença. Então nós temos cuidados do mundo, fascinação da riqueza e demais ambições. Elas estão concorrendo. Elas estão brigando entre si, porque elas querem te abocanhar. Elas querem te arrastar para longe de Deus. O mundo jaz no maligno. Satanás prepara todas essas coisas. E elas sufocam a palavra. E fica a palavra de Deus infrutífera. O interessante dessa palavra é que ela funciona num tipo de química. Ela é um elemento, mas ela só funciona em contato com outro elemento. A palavra sozinha é a palavra de Deus, tudo bem, é a comunicação de Deus. Mas se não ler, o que vale? Um livro fechado é um livro mudo. O livro só ganha vida quando você abre as páginas e começa a caminhar por essa jornada desse livro. Sim, a palavra de Deus também. A palavra de Deus fica infrutífera. Não é a pessoa, é a palavra. A palavra não serve para você. Aqui uma palavra meio pesada, porque você já não servia mesmo. Você já era infrutífero. A única possibilidade que você tem de produzir alguma coisa espiritual vinda de Deus é em contato com esse livro. Se esse livro não representa para você nada, então você não vai frutificar nada. Esse livro não serve para você e você já não servia, continua sem utilidade. E quando eu falo você, sou eu também, tá? Versículo 20 para encerrar. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Graças a Deus. São esses que ouviram a palavra, todos ouviram. Mas aqui foi semeado em boa terra. Não é que tem algo bom no nosso coração. É porque o muito ouvir da palavra de Deus com atenção e com receptividade faz com que o seu coração comece a ficar arado, preparado para receber a palavra de Deus. Por isso é muito difícil uma pessoa ouvir a primeira vez e já aceitar, porque ela é uma terra bruta, ela precisa ouvir. É por isso que a palavra de Deus tem várias histórias, vários incidentes históricos, porque você ouve aqui, ouve ali, ouve outra, e aquilo vai formando em você uma única história, e aquilo vai tirando os torrões do seu coração, a dureza do seu coração. Como o profeta Isaías falou com respeito a João Batista, que ele tinha que aplainar os montes. E assim a palavra de Deus está te aplainando, ela está tirando aquilo que não é bom, está virando essa terra, o seu coração, para você receber. Se não está recebendo ainda, eu não perco o ânimo, vou pregar, e vou pregar, e aí outro vai pregar, e Deus vai usando vários semeadores, vai preparando a terra, e um dia essa palavra vai produzir no coração das pessoas. E a gente tem que regar a terra. Regar a terra. Hoje quase chove, né?
fui andar de bicicleta, me molhei todo. Quando cheguei em casa, parou a chuva. Quase chove hoje. Precisa regar a terra. Como que nós regamos os corações? Oração. Não deixe de orar. Quando estava ali cantando, estava orando, Senhor, abra o coração de cada pessoa. Trabalhe no coração de cada um. Porque uma hora vai germinar a palavra do Senhor no coração dos pecadores. Como eu também tive essa palavra germinada pela graça do Senhor. Que Deus abençoe a todos vocês. É assim que Deus vê o mundo. Uma terra bruta, um campo a ser preparado, ser semeado. Mas uma vez que produzir, vai produzir bem, vai frutificar. E a sua vida vai mudar completamente. De vícios, você vai ter virtudes. De irritação, você vai ter mansidão. De incredulidade, você vai ser fiel. De preguiça, você vai ser trabalhador. De frieza, você vai ter ardor. E de uma língua travada, você vai se transformar num pregador da palavra. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Deus, agradecemos pela Tua palavra, que mais uma vez foi semeada nos nossos corações. Queremos, ó Deus, que produza bastante. E por isso, ó Deus, nós confiamos, nós regamos essas terras através da oração. Para, ó Deus, germinar. Aqueles corações ainda não preparados, continua a preparar. O Teu Santo Espírito vai convencê-los do pecado, da justiça também, do juízo. Nós agradecemos porque a Tua palavra tem poder, o Teu Santo Espírito opera. E nós confiamos e aguardamos os bons frutos, em nome de Jesus. Amém.